Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir um dos pseudo-argumentos da direita quando eles querem dizer ou combater as ideias progressistas. Um dos argumentos mais utilizados pela direita e extrema-direita brasileiras quando querem depreciar o discurso e as ações da esquerda é dizer que as ideias ditas progressistas, segundo eles, seriam ideias retrógradas atrasadas. Ou seja, eles começam a confundir as pautas da esquerda, ou pelo menos dos partidos democráticos de hoje, com ideias do século XIX, como se não tivesse havido transição e adaptação dessas ideias para os tempos que vieram. O que é curioso nesse argumento é que, em nome de uma pretensa modernização brasileira, de um alinhamento do Brasil com as ideias arejadas do século XX e XXI, eles usam estratégias que também são antigas. Nós podemos pensar vários exemplos, a começar pelo fato de o atual ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ter sido um colaborador da ditadura do Chile nos anos 70 e 80, a partir do Pinochet. Portanto, quando esse argumento vem à tona, é importante nós observarmos de que passado eles estão falando, porque a escola de Chicago, dos anos 70, que representava os ideais neoliberais nos Estados Unidos, pouco antes ali do alinhamento do Ronald Reagan com a Margaret Thatcher nos 80, quer dizer, a escola de Chicago é hiperantiga, e mesmo assim os ideais neoliberais que remontam muito antes da escola de Chicago continuam a toda prova hoje. Esse é apenas um exemplo dos tipos de argumento e da má qualidade da argumentação que essas pessoas escrotas utilizam. Nós vamos acompanhar e já estamos vivenciando isso desde o final de 2021, especialmente agora a partir de março de 2022, o que nós temos visto são órgãos da imprensa preparando uma espécie de um meia-culpa do atual desgoverno brasileiro com uma forma de barrar as candidaturas, as poucas candidaturas que aparentemente se contrapõem ao Bolsonaro. Eu falo aqui especialmente do ex-presidente Lula e do Ciro, que são os candidatos com mais chance de derrotar o atual nazifascismo brasileiro. Portanto, quando essa velha imprensa tradicional, essa imprensa que a classe média dá muita credibilidade, uma credibilidade desmedida, quando essa mesma imprensa que tanto apanhou do Bolsonaro volta a fazer um discurso em defesa, ou pelo menos relativizando todas as culpas que são exclusivas do desgoverno Bolsonaro, para além da pandemia e do comportamento dele abjeto diante da morte de muito mais que 600 mil brasileiros, é importante ressaltar essa mesma classe da imprensa que, de mãos dadas com o empresariado, com o agronegócio, com artistas de gosto muito questionável, essa mesma imprensa começa a fazer um discurso que, já que não emplaca o Sérgio Moro, eles agora tentam revitalizar a imagem que eles mesmos ajudaram a desgastar do atual desgovernante. Portanto, a gente se fiar numa imprensa sem palavra como a nossa é realmente um caso para internação clínica. Este vídeo, como os demais neste quadro Latinidades, ele tem o propósito de fazer com que você, que eventualmente o assista, reflita sobre as contradições, as incoerências que nós percebemos muito facilmente em certos setores da sociedade brasileira. E aqui, em particular,
a nossa imprensa. Não a imprensa progressista, não a imprensa dos canais alternativos, ditos alternativos, mas essa imprensa que ainda hoje, apesar de todos os males que ela fez, de ter apoiado a ditadura dos anos 60 e 70, de ter apoiado o atual desgoverno, de ter criticado o atual desgoverno e agora sinalizar para um aparente apoio, como já aconteceu em 2018, essa imprensa não pode passar impune. E nós, como cidadãos que nos concedamos a inteligência e a sensibilidade necessárias contra um governo autocrático que está sendo este e que, apesar de todas as denúncias dos 140 pedidos de impeachment, ele não caiu, evidentemente, porque há um grande acordo nacional, lembrando o Romero Jucá, nós precisamos ficar atentos para que este erro, essa tragédia, não se repita. É isso. Eu vou deixar aqui no link, tomo a liberdade de deixar um texto escrito há poucos anos que discute justamente essa ideologia da tal modernização política, social e cultural brasileira. Um abraço, até a próxima.